Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer enormemente por esse espaço, por esse debate super importante, super pertinente, que a gente traga isso, né, e trazer também esse maior envolvimento, né, porque, bom, como foi apresentado, eu sou moradora aqui de Taboão da Serra, nasci em Taboão da Serra, é uma cidade aqui periférica, perto, é do lado, né, colada com São Paulo, é a cidade mais adensada do Brasil, ou seja, são pouco mais de 20 quilômetros quadrados aí e 300 mil habitantes, né, fruto de muita especulação imobiliária, fruto de muita falta de política pública, né? Muita gente veio morar em Taboão da Serra porque era muito mais possível do que morar. As pessoas foram sendo expulsas, né, de determinados territórios de São Paulo. Taboão da Serra também tem muitos imigrantes, né, famílias que vieram do Nordeste. E, enfim, nós somos aí frutos dessa. Taboão da Serra é fruto muito de uma não política, né, de não pensar aí a política para a população. E, bom, o que eu sou, né, moradora aqui, eu sempre estudei em escola pública, então acho que essa defesa também da escola pública e dos serviços públicos é extremamente importante, porque são nesses espaços, né, públicos, de serviços públicos, de instituições públicas, né, do SUS, onde a população ela é atendida, né, a população periférica. E aí, quando a gente pensa política, é muito difícil a gente projetar uma política onde famílias tradicionais não estejam presentes, né? Então, falo muito aqui da minha realidade, porque aqui em Taboão da Serra é muito evidente o quanto as pessoas que dominam o cenário político são filhos de políticos locais, né? Então a política parece que é passada de pai para filho. Quando se fala em inovação, renovação, é porque o pai está deixando a política ou porque ficou impugnado, caiu na ficha suja, e aí a política, né, começa a se trabalhar a política aí para os filhos, né, para as filhas. E, enfim, é essa a realidade que é dada. É uma cidade que é muito coronelista, clientelista, né? Esse clientelismo político, onde as pessoas elas não têm aí uma emancipação, porque quando faltam direitos, sobram favores, né? E esses favores eles são cobrados sempre em tempos de eleição. E aí, nessa perspectiva, a gente, né, eu me filiei ao PSOL em 2019, muito por conta do que tem acontecido no Brasil, e acho que houve aí uma necessidade de pessoas que nunca projetaram estar nesses espaços de poder, né, se começarem a brigar pelas questões aí que envolvem os territórios, né? Então, aqui em Taboão da Serra, a gente teve aí várias questões que a gente começou a se envolver, como o próprio projeto de lei Escola Sem Partido, que foi aprovado na Câmara de Taboão da Serra por unanimidade, e, enfim, é absurdo, né, que um projeto inconstitucional passe pela Câmara e sem ser debatido com educadores, com professores, com a própria sociedade, e que seja, né, enfim, que seja aprovado, né? Então a gente fez uma briga muito grande nesse contexto, inclusive informando, né, para os vereadores que era inconstitucional, e aí o prefeito revogou. E a gente começou a criar um núcleo mais político para debater as questões da cidade, e essa é uma disputa muito grande que a gente faz, porque quando a gente faz essa disputa nos territórios periféricos, isso é muito complicado, né? Eu também faço parte de movimentos de cultura, né? Minhas irmãs têm um espaço cultural aqui em Taboão da Serra, e a gente percebe o quanto as pessoas da cultura também elas ficam muito vulneráveis ao clientelismo político, né? Porque não existem políticas para a cultura. Então, dessa indignação surge essa vontade, né? Que é uma vontade que foi projetada coletivamente para a gente fazer essa disputa no espaço político. E eu encontrei no PSOL essa possibilidade, porque o PSOL é o partido que eu me vejo representada por conta das pautas que são alavancadas, né, especialmente por tudo que é trazido, né, das questões que envolvem aí as lutas, né, de grupos minorizados, né, e o que ficou estabelecido era que
eu saísse como candidata a vereadora, mas a gente fazendo essa disputa interna, né? Disputa não, essas discussões internas, era muito importante que houvesse essa renovação também no cargo, né? Na disputa pelo executivo, porque o executivo também atua também puxando os proporcionais, e aí o coletivo, né, daquele momento tirou que eu fosse a candidata a prefeita, que foi uma coisa muito que eu nunca tinha pensado, né? Algo muito desafiador. Enfim, eu sofri todo tipo de violência política, né? Desde a Najara é muito qualificada para ser candidata a prefeita, né? Uma pessoa que, enfim, é pesquisadora, que é professora, universitária, né? Enfim, dentro de um acirramento muito forte que foi trazido pelo grupo bolsonarista, né? Muitos xingamentos nas redes sociais, e a gente estabeleceu uma campanha onde haviam 10 candidatos a prefeito no começo, né? E acabaram sendo 9 candidatos, e eu era a única mulher na disputa à prefeitura de Taboão da Serra. Isso fez com que a gente fizesse essa disputa muito mais pelas redes sociais, até porque não houve aí um financiamento da campanha, né? A verba que veio foi basicamente para pagar o contador e o advogado para fazer a prestação de contas da campanha, e a gente fez essa disputa mais pelas redes sociais, né? O que é muito ruim, porque muitas pessoas não têm acesso à internet, né? Então, isso fica circunscrito muito a quem tem mais tempo, às vezes, né? Enfim, que não está submetido a uma lógica mais clientelista da política. E nós fizemos essa disputa, eu acabei ficando em 4º lugar aqui na prefeitura, o que fez com que muita gente, enfim, compreendesse que o PSOL e que a nossa proposta política, né, ela alavancou algo que estava adormecido em Taboão da Serra, né, que é essa questão da esquerda, né, a esquerda mais combativa e que faz esse enfrentamento, né, contra esse clientelismo local, e isso ficou muito evidente e foi uma campanha muito bonita, né, mas muito desgastante, né, porque não houve estrutura de campanha, né, que é algo que é sempre colocado, e muitas vezes se coloca mulheres negras, né, à frente dos processos até para alavancar esse debate, porque é bem importante, mas não se dá essa estrutura política para que as mulheres negras executem essa política, né, desde, enfim, eu sou uma mãe solo também, né, eu tenho um pai que estava muito doente, ele acabou falecendo há um mês atrás, e a gente não teve uma estrutura para fazer essa disputa como ela deveria ser feita, né? O que fere também a nossa democracia, né? Porque a gente não tem estrutura nem política e nem uma estrutura financeira para alavancar esse debate como ele deveria ser alavancado. Então, essa vontade de permanecer e de continuar, né, nessa disputa, ela persiste porque está dado, né, que a gente não consegue mudar a nossa realidade local e conjuntural se a gente não se a gente não ocupa esses espaços de poder, né? Então, o que falta faz a gente não ter na Câmara de Vereadores de Taboão da Serra uma pessoa que represente a população, né? A população que não faça parte desse jogo político interno, né, dessas alianças absurdas, né? Então a gente tem na Câmara de Vereadores vereadores que fecham completamente com o prefeito, né? O prefeito que inclusive fez várias declarações polêmicas na campanha, né? Preconceituosas, dizendo inclusive ele é o homem mais rico da cidade, né? O prefeito eleito, e inclusive disse que ele não era racista porque ele tinha vários funcionários negros, né, trabalhando nas obras dele, porque ele é um empreiteiro, né, um cara, enfim, que constrói prédios aqui em Taboão da Serra, né, e região. Então, isso demonstra aí o quanto é necessário que a gente se fortaleça e, enfim, que a gente faça essa disputa de forma mais organizada para que a gente consiga, de fato, ocupar esses espaços, né? A gente chegou muito próximo, a gente despertou na população algo muito, muito genuíno, muito bonito, né? Que foi essa vontade de que a gente continue permanecendo na política, continue fazendo essa disputa, né? E em poucos meses de governo, a gente percebeu o quanto isso é necessário, né? Cada vez mais necessário, porque com essa crise
com essa crise política no Brasil, com a falta de dignidade que envolve aí as pessoas não terem o acesso a direitos básicos e também o fato enfim, da inflação estar muito alta, o fato das pessoas, né, terem perdido e estarem ainda perdendo parentes próximos por conta da pandemia, o quanto isso prejudica a vida das pessoas, né? Taboão da Serra, inclusive, foi a cidade, né, que na segunda onda da pandemia aí, a primeira cidade onde morreu a pessoa aí por falta de leitos de UTI, né? E foi a cidade aqui da região onde mais morreram pessoas por falta de leitos de UTI. A gente promoveu uma ação no Ministério Público junto com a Mônica e Mônica Seixas e Sâmia para que, enfim, o Ministério Público apurasse essas mortes, essa ação no Ministério Público acabou virando um inquérito civil, né? Então a ação foi aceita pelo Ministério Público e hoje o prefeito está respondendo por esse caos humanitário que virou Taboão da Serra, porque o índice de contaminação aqui é muito alto, por ser uma cidade muito adensada, e a gente continua fazendo essa disputa com relação aos direitos da população, aos direitos que estão sendo negados, e enfim, fazendo essa disputa de forma mais contundente, ainda que não tenhamos mandato, né? O que é muito difícil, porque muitas pessoas fazem denúncias, né? Me procuram nas redes sociais, pessoalmente, enfim, tem toda uma demanda por conta de não ter uma representação política no município que faça essa contradição, né? Então, não existe contradição, e quando essa contradição política ela não existe, né, nesses cargos de poder, isso fica muito limitado, né? Então, as pessoas têm nos procurado por conta do fato de a campanha ter representado também esse contrassenso do que está posto dessa velha política local. Então, é muito importante que, além de termos aí que essa disputa seja feita de forma mais organizada e que, enfim, os grupos deem mais condições de a gente conseguir fazer essa disputa local, porque isso é muito difícil, enfim, ser ridicularizada, enfim, ameaçada, xingada, enfim, e permanecer fazendo esse debate na cidade, né, quando a gente não tem mandato, quando a gente não tem uma estrutura para atuar de forma mais incisiva, de acordo com esses absurdos locais.